Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live do Petit Jornal, live noturna do Petit Jornal. Olá, olá, salve, salve. Bem-vindos, bem-vindas, gente. Vamos chegando, vamos nos acomodando para a live de hoje. Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para live de terça-feira, hoje um pouco mais tarde, por causa das atividades do Petit Cursos, né, que terminaram há pouco. Opa, opa. Tudo bem aí, senhor? Bom, e aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Salve, salve. Pessoal Tava, chegando aí, Tanguy. tava É, descansando, né? cara, a gente descansa, né, cara? Porque hoje qual é o número, Tanguy? Já perdi a conta. Ah lá. Ah, Tanguy esquece todo dia. Fala de ontem. 337, Daniel. É, 337. trezentos e Muito trinta e sete. obrigado, muito obrigado. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa Ô, noite, Tanguy, senhores. Boa noite, Tainá. Boa noite, Luiz. Diga, Daniel. teve aula hoje do Petit Curso. Acabou mais um curso, rapaz. Coisa boa. Acabou mais o curso. Rapaz, e hoje tem, inclusive, já podemos falar, cara, de aula gratuita? Pô, sei lá, cara. Devemos? Não sei, cara. Você Não acha sei. que é bom? É importante? Eu acho possível. Ó, Letícia Rangel Uranice comprou dois primeiros selos aí, ó. Ah, obrigado, Letícia. Paula NR comprou também. Acho que dá pra gente falar de aula gratuita hoje, hein, Daniel? Sei Dá lá, pra falar vou hoje, falar. cara? É, acho que dá, acho que dá. Acho que dá pra adiantar, antecipar o pessoal aí. O pessoal do Petit Curso já está sabendo já, né, Tá Tanguy? Já sabendo, está tá sabendo já sabendo. qual é a aula gratuita que vai ter na semana que vem, no YouTube do Petit Jornal. Terça-feira, 21 horas. Terça-feira, 21 horas. Vamos contar durante a live, né, Tanguy? Vamos Vamos. manter É, aqui um não vou ficar certo... antecipando também, não. Não, não, tem que guardar, né, cara? Tem que guardar a informação. A gente dá muito spoiler. É, ó, o Gupena, Buenas noches de la Argentina. Acabamos Olha de falar aí, da Argentina, ó. olha aí. Acabamos de falar bastante da Argentina, falamos de futuro da Ih, 4 Argentina. semanas de Argentina. Loucura. Coisa 5 semanas de boa. Argentina, né? 5 semanas, cara. Olha Ó, aí. o Sargento Navascone comprou dois selos. Obrigado, Sargento. Ah, muito obrigado, muito Tamo obrigado. junto. Estamos aí. O Ariel está na França. Giovanni Simonetti, Comprou 12, comprou também, muito selo também. Muito obrigado. obrigado. Olha aí. Estamos Vamos falar do chegando. Macron. Vamos falar do Macron hoje. Macron aparece hoje. Adivinha o Macron, que que o Macron rapaz. fez, Daniel? Adivinha o que ele fez? Telefonou para alguém. Telefonou. Telefonou para duas pessoas. Temos duas conversas de Emmanuel Macron. Ih, rapaz, caiu aqui, peraí. Ih, Tô bem, gente, olha está aí. tudo bem. Você bateu a cabeça, Tanguy? Tá tudo bem aí? Não, Daniel, porque quando cai o celular, não bate a cabeça, Ah, não, cara. achei que você tinha batido a É cabeça. só, é Achei que, só o achei que você celular. que tinha caído, entendeu? Entendi. É, Ah, porque é ilusão de ótica. O nome disso é efeitos é. especiais. A Eduardo, Luciana. Eduardo Manzoli comprou um selo, Luciana J. Viana também comprou um selo. Muito obrigado, gente. Pessoal apoiando o Petit Jornal, comprando selos nessa live. Gabo Balbino, 2 selos. Isabela Setúbal também comprou um selo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Gabo Balbino. Pessoal chegando aqui para nossa live, Tanguy. É Chegando isso. aqui para a Hoje a live live é um do pouquinho Petit mais tarde, Jornal. né, gente? Só para lembrar que hoje, como é dia de aula, a gente grava um pouquinho mais tarde. E amanhã também, né? Amanhã a gente também dá aula 21 horas. É 21, isso. 21 horas, não, 23 horas. 23, 23 horas. 23 Isso, horas, 23 horas. 23 É horas. isso. Tá chegando ao final. Olha aí. Raíssa.psi comprou um selo. Obrigado, Raíssa. Beleza. Vamos começar, Daniel? 150 pessoas aí. Dá para começar já, cara. Então vamos lá, gente. Hoje é o 337, tá? Aí, só botar nisso na pauta aqui. Beleza. Vambora, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 337. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 4 minutos da terça-feira, 16 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Prontos? Vamos lá, Daniel. Mais uma cobertura, mais um dia de cobertura desse mundo louco que nos cerca. 337 bate-papos, mais um monte de coluna individual, né? São pilhas e mais pilhas de conteúdo que a gente cria aqui, muito felizes, né, pelas marcas atingidas. E hoje, Daniel, a gente tem mais um dia de cobertura, né, como você falou, da política internacional e da economia ao longo das últimas horas, né? A gente já está nesse nível aí. A gente não fala somente os temas da semana, né, das últimas 24 horas.
E, Daniel, eu acho que nada chamou mais atenção em termos políticos, né, ao longo das últimas 24 horas, do que uma nova explosão bastante grande na Crimeia. Esse foi um tema da semana passada, né? Na semana passada a gente falou sobre uma explosão numa base aérea russa na Crimeia. E aí ficou aquela história, a Rússia disse que, veja bem, foi um acidente, a Ucrânia não disse que foi ela que atacou, mas comemorou, dizendo, olha aí, veja você, que coisa, que coincidência e tal. E nessa explosão na base aérea da semana passada, foram destruídos uma dezena de aeronaves russas. Hoje, mais uma vez, Daniel, nós tivemos uma explosão de novo na Crimeia. Lembrando sempre, a Crimeia é um território que foi anexado pela Rússia em detrimento da Ucrânia, né, lá no ano de 2014, na cidade de Maiskoye. Não houve feridos graves. No entanto, Daniel, a gente está falando sobre um depósito de munições, ou seja, claramente um alvo militar, né, um objetivo militar. Esse causou mais problemas ainda do que o da semana passada, do que a explosão da semana passada. Mais de 3.000 pessoas tiveram que ser evacuadas. E aí, Daniel, a Rússia deu uma declaração dizendo que muito provavelmente foi uma explosão causada por sabotagem. E mesmo que ser uma sabotagem pareça que está, de uma certa maneira, atenuando, veja bem, não é que a gente foi atacado pelo exército ucraniano, mas foi um exército de sabotagem, é uma admissão muito rara por parte da Rússia de que possa haver sabotadores, né? De que alguém na Crimeia possa estar insatisfeito com a presença russa ali na região. Então, no fim das contas, a Rússia ela acaba fazendo essa concessão. Ó, teve a explosão sim, não foi somente um acidente, mas foram sabotadores. Vamos descobrir quem foi. Esse foi mais ou menos o tom da declaração russa. E, naturalmente, do lado ucraniano, Daniel, a Ucrânia, mais uma vez, não confirmou e nem negou, né? Disse que, olha, não fui eu, também não negou em momento algum, não confirmou, deixou no ar. Agora, deu aquela sacaneada nas redes sociais, ih, caramba, tá complicada a situação na Crimeia, a mesma coisa que já tinha acontecido na semana passada, e o ministro do interior da Ucrânia, o senhor Anton Gerashenko, deu uma declaração dizendo que, olha, por nada não, mas enquanto a Crimeia era ucraniana, era um discurso, era uma região, né, era um destino turístico. Foi só a Rússia tomar aí que virou cenário de guerra. Não sei o que está acontecendo, não tem como saber o que está acontecendo, mas no fim das contas mostra, Daniel, e esse é um ponto importante, que a Ucrânia, por mais que ela não confirme, me parece bastante claro que ela tem alguma coisa a ver com isso, que demonstra uma capacidade ucraniana de atingir alvos russos em territórios dominados pela Rússia, né? Então isso pode ser sim um elemento que mexe um pouco com os ponteiros da guerra. Lembrando que quando a gente fala sobre a Crimeia, a gente está falando sobre uma região que está ao sul de Kherson, que é exatamente uma região que a Ucrânia está tentando retomar, uma região já na Ucrânia continental, já está sob domínio russo, aliás, desde o início da guerra, e a Ucrânia está tentando retomar. Então, se a Ucrânia conseguir desestabilizar as linhas de suprimento russas na Crimeia e conseguir fazer um ataque pelo norte, você acaba imprensando Kherson. Claro que é difícil fazê-lo, é difícil imaginar que isso tem um efeito, um impacto nesse nível, mas, de qualquer maneira, é a movimentação da guerra que talvez algumas semanas atrás a gente não conseguisse imaginar, Daniel. Tanguy, eu queria começar com uma pauta que são as eleições gerais em Angola. Estão marcadas agora para o dia 24 de agosto, eleições gerais. E o que chamou muito a atenção ao longo das últimas semanas foi o crescimento das tensões entre os dois principais grupos políticos do país, o MPLA e a UNITA. O MPLA e a UNITA, é importante lembrar, eles foram protagonistas de uma guerra civil sangrenta entre os anos de 1975 e 2002. A guerra civil acabou quando o MPLA conseguiu matar o líder da UNITA, o Jonas Savimbi. E de lá para cá, Angola passou a viver tempos de paz. Então, o que eu quero colocar já de saída é que, digamos que é um clima tenso entre os dois grupos. Existe um histórico recente de massacres de lado a lado, existe uma tensão muito significativa. E o fato, Tanguy, é que o MPLA governa Angola desde 1975, ininterruptamente, e ao longo desses últimos anos há sinais de uma certa fragilização do poder do MPLA.
Angola se tornou uma cleptocracia, falando português claro, né, um partido que controla realmente toda a estrutura política do país, que faz com que os seus membros enriqueçam em cima das riquezas naturais angolanas, tanto que a gente tem exemplos aí que se tornaram folclóricos e até bastante conhecidos, como é o caso da Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano entre 1979 e também 2017, né, o Luiz Eduardo dos Santos. E o que a gente observa, ou melhor, José Eduardo dos Santos, não Luiz Eduardo dos Santos, e o que a gente observa na prática é que isso vai gerando progressivamente um desgaste entre os angolanos e a percepção de que esse grupo político talvez ele devesse ser substituído. Pois bem, existe a possibilidade de que essa eleição, em 24 de agosto, ela termine com violência. Afinal, a gente está falando de dois grupos que talvez não percebam ou não compreendam efetivamente a eleição como legítima, uma vez que existem aí suspeitas de fraudes eleitorais. Estamos falando de um país onde não existe urna eletrônica. Veja você, Tanguy. E o momento mais tenso dos últimos dias foi quando houve a publicação no Jornal de Angola. O Jornal de Angola é o maior jornal do país, ele tem aproximadamente 100 anos e desde 1975 ele é controlado pelo governo angolano, ou seja, pelo MPLA. E o Jornal de Angola publicou uma matéria destacando que sondagens, ou seja, pesquisas, haviam sido divulgadas na CNN Portugal e que essas sondagens apontavam uma franca vantagem do MPLA em relação à UNITA para a próxima eleição de 24 de agosto. Só que o que me pareceu no mínimo curioso, Tanguy, é que, segundo essa matéria, a CNN Portugal ela divulgou uma pesquisa elaborada pelo POB Brasil. Você conhece esse instituto, Tanguy? POB Brasil. Cara, nunca ouvi falar. POB Brasil. Pois é, esse instituto não existe. É uma fake news que foi divulgada pelo Jornal de Angola, tentando sugerir que o MPLA está com 62% das intenções de voto, enquanto a UNITA tem apenas 33%. A Afrobarometer, esse instituto efetivamente existe, inclusive ele tem sede em Accra, em Gana, ele fez uma pesquisa completamente diferente e apontou que o MPLA teria 29% das intenções de voto, enquanto a UNITA teria 22%. Enfim, Tanguy, é um clima estranho que nós estamos tendo aí nessas semanas que antecedem as eleições gerais angolanas em 24 de agosto. Acho importante a gente ter atenção. Angola é um país com o qual o Brasil tem uma relação histórica muito próxima e foi envolvido aí no meio de uma fake news patrocinada pelo principal jornal do país, jornal esse que é controlado, não por acaso, pelo próprio governo, pelo MPLA. E chama atenção, Daniel, porque se você entra no site do tal do POB, né, que POB Brasil, tem um site. E o que é muito curioso é que você coloca várias bandeiras do Brasil, né? Negócio assim, ó, essa pesquisa aqui tem credibilidade porque foi uma pesquisa feita no Brasil, não foi uma pesquisa feita em Angola, não. O pessoal de Angola não sabe de nada, pode estar envolvido. Essa pesquisa aqui não. Foi feita por um grande instituto, maior, acho que eles chegam a botar isso, né, Daniel? O maior instituto de pesquisa do Brasil fez essa pesquisa isso. Que dá, né, uma grande vantagem para o MPLA, enfim. Então, não deixa de ser curioso o Brasil sendo visto como assim, você vincular a pesquisa ao Brasil para passar credibilidade para quem está ouvindo, né? Lembrando que Brasil e Angola têm relações próximas há séculos, né? E sim, ao longo das últimas décadas, o Brasil se tornou sinônimo de credibilidade para os angolanos, inclusive com uma série de parcerias na área de infraestrutura, na área de agricultura, uma série de cooperações que foram estabelecidas entre os dois países. E sim, o Brasil é visto pelos angolanos com bastante admiração, não só por conta dessas parcerias, como também por relações culturais, pela música, pelas novelas. Existe aí uma proximidade muito grande entre os dois países e o que acabou acontecendo foi que o Brasil foi usado dentro desse contexto para tentar dar credibilidade para uma pesquisa que é claramente falsa. Pois é. Daniel, eu queria voltar para a Ucrânia, cara, falar de novo sobre o cenário da guerra, porque Zelensky está com a agenda cheia, vai receber visita. O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU,
vai para a Ucrânia, vai se encontrar com o Zelensky. Vai encontrar com Zelensky em Lviv, lá no oeste ucraniano. Basicamente, né, vai ter como principal agenda tratar a temática nuclear. A gente já vem falando sobre isso aqui ao longo das últimas semanas. Existe uma tensão muito grande, principalmente em torno da usina nuclear de Zaporizhia, que fica lá no sul, aliás, perto daquele bololô que eu falei lá no início do episódio. É a maior instalação nuclear da Europa, o que não é pouca coisa, e tropas russas estão lá dentro. E aí as tropas russas acusam os ucranianos de atacarem a Zaporizhia, ou seja, é um negócio perigosíssimo, e por sua vez a Ucrânia acusa a Rússia de usar a usina nuclear como um espaço para ataques contra os ucranianos, enfim, um jogo de empurra horroroso. E então o Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, vai até Lviv para conversar com o Zelensky sobre o assunto. Ato contínuo, depois disso, eles vão para Odessa, né, o principal porto ucraniano, exatamente por lá que estão saindo grande parte daqueles grãos que começaram a ser escoados da Ucrânia, e aí eles vão receber um reforço, Daniel. A gente vai ter uma conversa, um encontro em Odessa entre Zelensky, Guterres e Erdogan. Erdogan vai cruzar o Mar Negro e vai se encontrar com eles por lá, mais uma vez, para tratar tanto da temática nuclear quanto também do escoamento de grãos. E nesse meio do caminho, o Macron estava solitário, viu, Daniel? Tinha tempo que ele não aparecia, ele fez aquele voto, não vou mais ligar para ninguém, que o pessoal fica me sacaneando. E ele falou assim, quer saber? Sou presidente da França, ninguém manda em mim, passou a mão no telefone e ligou para o Zelensky. Aí Zelensky, mais uma vez, reclamou do terrorismo nuclear russo e pediu mais sanções para o Macron. Macron ficou animado, recebeu aquela atenção, aproveitou que já estava com o celular desbloqueado, Daniel, e deu uma ligada também para o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. Lembrando, a gente falou sobre a Índia ontem, a Índia comemorou ontem, né, os 75 anos da sua independência, disse que vai ser um país desenvolvido em 25 anos e tal, e o Macron deu aquela ligada para o Modi para falar assim, ô Modi, ó, se ficar independente aí, e se tornar desenvolvido, pô, lembra dos amigos, né? Tô aqui te ligando, te dando aquela moral e tal, mas também para discutir tanto a questão dos grãos quanto a temática nuclear, Daniel. Então, a movimentação na Ucrânia está intensa, não é para menos, é um cenário perigoso, para dizer o mínimo. A gente está falando sobre uma guerra envolvendo a maior central nuclear da Europa. Né? Então, isso vai levar a uma conversa entre Zelensky, Antônio Guterres, Erdogan, e o Macron, Daniel, resolveu tirar o atraso e dar uma ligada tanto para o Zelensky quanto para o Narendra Modi, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que existe o offshoring, existe também... gente, esqueci. Qual é o nome dele? Nearshoring. Não, além do offshoring tem outro. Onshore, não? Não, peraí, tem um outro. Não, tem o outsourcing, lembrei agora. Então nós temos Começa de novo. Vou começar de novo. Tanguy, você sabe que nós temos o outsourcing, nós temos também... Qual é o nome? Ih, esqueci de novo. É o onshoring. Offshore e Offshore. outsourcing. Tanguy, você sabe que nós temos o outsourcing, temos o offshoring e agora surgiu uma nova modalidade, que é o nearshoring. Tanguy, você não sabe o que está acontecendo. A China, ela está sofrendo aí com as elevações de tarifas de importação que foram impostas pelos Estados Unidos desde o governo Donald Trump. O Biden tem feito ali um certo charme, diz que vai reduzir, não reduz direito, etc. Os chineses tomaram a decisão, Tanguy, principalmente de 2020 para cá, resolveram mandar as fábricas para o México. Pronto. Nearshoring. Mas já tinha uma galera que já fez isso, hein, Daniel? Já ouvi alguém que já fez isso aí no passado, hein? Mas os chineses agora resolveram que eles vão fazer. Estão mandando uma quantidade inacreditável de fábricas para o norte do México para exportar para os Estados Unidos, Tanguy. Olha que coisa boa. Então, os produtos chineses continuam entrando e estão entrando crescentemente no mercado americano, mas através do México. E o México Daniel, está se tornando fonte... Eu tô confuso. Peraí. Por quê? Os Estados Unidos normalmente pegavam as fábricas dele e mandavam tanto para o México e depois começaram a mandar para a China, para baratear. É isso. Para conseguir vender para o mundo todo. Aí agora o negócio se inverteu, é a China que está mandando produzir no México para explorar o mercado americano? Exatamente. Olha como tá tudo o mundo fora é louco, do lugar, Daniel. rapaz. O mundo está completamente fora do lugar.
Os investimentos chineses no México estão batendo recorde atrás de recorde, estão no maior volume da série histórica. Teve um aumento de 76% em 2021 em relação ao ano de 2020, por exemplo. E 2021 é o último ano fechado. E com isso, os chineses estão contornando essas tarifas de importação que foram aumentadas pelos americanos. Veja você, Tanguy, que o mundo dá voltas, rapaz, e a coisa vai se tornando cada vez mais dinâmica. Ô, Daniel, se eu trouxer uma pauta que fala assim, Daniel, a Coreia do Norte fez um teste com míssil balístico intercontinental, Não vai você dar vai nenhuma arregalar atenção. os olhos? Não vou dar nenhuma atenção Claro mais. que vai, Daniel, que eu te Você já conheço, você é um falou. cara Não, assustado. você já Irã, falou Irã, um monte de Irã, teste aí. Nunca dá nada esses Daniel, testes aí que você Daniel. traz. O Irã fez um teste com míssil balístico intercontinental entre o mundo todo. Meu Deus, o que vai acontecer? Aí a Coreia do Sul fica desesperada, Israel fica desesperado. Mas hoje, Daniel, eu quero trazer também um outro teste com míssil balístico intercontinental feito por aquele país chamado Estados Unidos da América. Olha aí. Foram lá e fizeram um teste com míssil balístico intercontinental chamado o Minuteman III, né? O Minuteman III. Esse teste, Daniel, ele aconteceria a princípio em abril. Só que aí, em abril, Daniel, o clima estava meio ruim, estava ali, né, o início da guerra entre Rússia e Ucrânia e tal. E os Estados Unidos se preocuparam, Daniel, porque o Guterres falou isso há pouco tempo, né? O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse que o mundo está a um erro de interpretação da catástrofe. Então os Estados Unidos pensaram assim, cara, nervos à flor da pele, todo mundo aí preocupado, a Rússia indo para a guerra, né, ogivas nucleares todas, né, em nível de alerta máximo e tal. Eu lanço aqui o míssil balístico intercontinental. A Rússia considera que um Não tem ataque a como dar ela. errado. Não tem como dar errado isso, Tanguy. Pois é. Imagina. Aí isso aconteceria em abril. Então, por conta desse cenário, os Estados Unidos adiaram o teste. E aí, Daniel, eles adiaram o teste para 2 semanas atrás. Aconteceria 2 semanas atrás. Na mesma semana em que Nancy Pelosi estava desembarcando, estava indo para Taiwan. Aí os Estados Unidos adiaram mais uma vez, porque o pensamento foi mesmo. Falou, porra, eu quero fazer o teste lá no Pacífico. Aí eu lanço um míssil desse, a China considera que está tudo conjugado, ele é um ataque por conta de Taiwan, e adiou, portanto. Então esse teste aconteceu hoje, Daniel. E aí me chamou a atenção também o nível, né, e assim, a letalidade, a violência do teste. A gente está falando sobre um míssil balístico intercontinental, ou seja, um míssil que tem um alcance enorme. Ele foi lançado da base da Força Aérea norte-americana em Vandenberg, na Califórnia, ou seja, lá na costa oeste, e percorreu 6.760 quilômetros Pacífico adentro. Só para a gente ter uma noção, gente, os Estados Unidos de costa a costa, ou seja, a costa leste, a costa oeste, tem uma distância de cerca de 4.000 quilômetros. Ou seja, o míssil percorreu o equivalente, para o outro lado, tá? Em direção ao Pacífico, o equivalente a toda a distância entre a costa leste e a costa oeste e mais metade, né? Então foi 1,5 vezes o território americano no sentido leste-oeste, chegou até as Ilhas Marshall. E os Estados Unidos disseram que esse teste demonstra a prontidão das forças nucleares dos Estados Unidos, a sua letalidade, a sua efetividade no investimento, portanto, na dissuasão nuclear. Daniel, isso é assustador, tá? A gente normaliza, são os Estados Unidos. Isso é assustador. A gente está falando sobre os Estados Unidos mostrando seus músculos, né, num nível de violência inacreditável. Um míssil que percorre 6.760 quilômetros num teste é realmente um negócio impressionante. Os Estados Unidos estão dizendo com todas as letras que esse é um míssil que é feito, criado para ter uma força nuclear. Ou seja, mundo, segura aí, porque os Estados Unidos estão mostrando que são muito poderosos e que não vão hesitar em usar esse poder se for necessário. Aliás, Tanguy, você sabe que foi feito um estudo pela Universidade de Rutgers, uma universidade de... Você conhece essa universidade? Não, universidade... não fala até porque eu não entendi. É Rutgers, Rutgers. É uma universidade americana e ela fez um estudo para saber os efeitos de uma guerra nuclear de larga escala e chegou à conclusão que nós podemos ter a morte de mais de 5 bilhões de pessoas caso haja uma guerra nuclear de larga escala. Para o estudo da professora Lili Chia,
que é professora assistente nessa universidade, você tem a possibilidade da fuligem bloquear a luz do sol, você tem a dispersão da fuligem. Enfim, eu sei que morre gente para chuchu, mas eu descobri, Tanguy, que parece que o pessoal da América do Sul se protege. É mesmo, Daniel? Porque o pessoal da América do Sul fica mais longe ali. Então, Daniel, o a Brasil vai ser sua a maior chance economia do mundo, Daniel, é é isso? O Brasil isso. vai disparar nos rankings É econômicos. isso, cara. A chance do Brasil sobreviver num cenário como esse é maior do que a chance de outras regiões do planeta. Então, você aí, que está achando que está na pior postar no Brasil, espere mais um pouco. Pode ser que venha a guerra nuclear e só você sobreviva. Porque ninguém vai tacar míssil nuclear no Brasil. Esse míssil de 6 mil quilômetros vai apontar para o Brasil? Não vai Caro apontar para pra o Brasil. cacete, não vai. Muito caro. O Brasil ninguém vai lembrar onde está, ninguém vai lembrar onde fica, aquele continente lá no sul do Equador. Ih, rapaz, a gente sobrevive e nós estaremos entre esses poucos bilhões de seres humanos que sobreviverão a uma guerra nuclear de larga escala, muito provavelmente. Rapaz, eu fiquei animado, né? Achei a notícia legal, né? Assim, é bom a gente tá ouvindo o podcast, aí um host fala sobre um teste com míssil nuclear com alcance de quase 7 mil quilômetros, e o outro fala sobre a possível morte de 5 bilhões de Estou falando de pessoas, né? um estudo Um estudo. acadêmico. Legal. Da Universidade Rutgers, sabe? Rutgers, essa aí mesmo, essa Ratchet, universidade. É isso. entendi. Daniel, eu já falei isso aqui outras vezes, que a Polônia está fazendo escola. A Polônia sem freio está ensinando a como tirar o freio para os seus vizinhos. E agora, Daniel, foi a Finlândia que limitou o número de vistos para russos. Um fenômeno curioso, Daniel, é que com o fechamento do espaço, né, da circulação para russos na Europa, né, então vários países começaram a ser um pouco mais cautelosos com o recebimento de russos e tal. A fronteira entre a Rússia e a Finlândia, ela continua aberta esse tempo todo. Então era muito comum, Daniel, que russos que quisessem fazer turismo, eles cruzassem a fronteira entre a Rússia e a Finlândia de carro, né, de trem, né, ou de outras formas, para chegar até o aeroporto de Helsinki. E aí de Helsinki, Daniel, você vai para Roma, você vai para Paris, você vai para Londres, você vai para onde você quiser, né, mas você faz esse cruzamento a partir dali. A Finlândia agora decidiu que vai limitar esse trânsito também. E a Letônia foi outra, Daniel. A Letônia afirmou, a Letônia sem freio, afirmou que vai apertar as regras para a entrada de russos e bielorrussos. Então não ficou somente a Rússia, a aliada da Rússia, né, Belarus, entrou nessa também, tanto para a entrada de russos quanto para a renovação do direito de residência. Então o que basicamente a Letônia diz, Daniel, russos que morem na Letônia, o normal vai ser que eles não consigam fazer a renovação da sua residência. Vai ter que voltar. Ah, mas eu moro aqui, tem 15 anos, 20 anos, tem família aqui. A princípio, Daniel, o normal é que essas pessoas voltem para a Rússia, e a mesma coisa acontece com Belarus. E aí eu já queria emendar, Daniel, e dizer que, para além desse cenário todo que a gente tem na guerra na Ucrânia, um sinal de alerta vem se acendendo nos Balcãs. A gente sabe que falou de Balcãs, a gente está falando sobre coisa séria e perigosa. Essa é uma pauta que a gente já trouxe aqui algumas vezes desde o ano passado, por conta do aumento do nível de tensão que a gente está tendo na Bósnia, principalmente com uma rivalidade, uma volta da rivalidade, um crescimento das tensões entre os bosniaques, né, que são os bósnios muçulmanos, e os bósnios sérvios, ou seja, são os bósnios, eles são sérvios, mas moram na Bósnia. É basicamente esse o cenário. E é um nível de tensão muito grande, porque esses caras consideram que essa região onde eles moram, dentro da Bósnia, deveria ser Sérvia. Então, a gente tem aí movimentos nacionalistas muito importantes ascendendo na Bósnia, tanto por parte dos muçulmanos quanto por parte dos sérvios. E aí a União Europeia resolveu, há algumas semanas, dobrar o número de soldados que estão na Bósnia, soldados da União Europeia que estão na Bósnia, fazendo parte da força da União Europeia na Bósnia. É uma operação de paz que eles estão lá para monitorar. E aí a Alemanha hoje, Daniel, falou assim, deixa comigo. Eu sou a grande potência da União Europeia e eu vou dar uma reforçada nesse negócio aí. A situação está perigosa? Vou dar uma reforçada. E aí a Alemanha, Daniel, foi corajosa. Eu queria que você segurasse qualquer tipo de ironiazinha que você é dado a isso e reconhecesse o esforço da Alemanha, que enviou 30 soldados para a Bósnia.
tá? Que bom, Então, parabéns, Alemanha. Muito 30 obrigado. soldados, isso vai resolver a Tornando o mundo um situação. lugar mais seguro. Isso, então, Agradeço. é isso. Então, a operação de paz, ela aumentou de 600 para 1.100 soldados na Bósnia para Agora tentar vai. garantir a segurança. E a Alemanha, de forma brava, guerreira, né, superando paradigmas, mandou 30 soldados para lá, Daniel. Ô, Tanguy, eu quero saber o seguinte: você está preparado para a nova notícia em relação à Alemanha? Ah, eu sempre tô, Daniel. Vai lá. Sabe que o índice de confiança na Alemanha ele atingiu o menor patamar desde 2011? A gente está falando de um índice de confiança que caiu de 50 caiu para 55,3 pontos, menos 55,3 pontos em agosto, depois de estar menos 53,8 em julho. É o pior índice de confiança da Alemanha, índice de. E vou começar de novo, cara. Hoje, depois da aula, estou muito cansado. Tanguy, vamos à próxima notícia que fala de novo sobre a Alemanha, que é o índice de confiança, que é o pior desde 2011. O índice de confiança na economia alemã caiu para 55,3, ou melhor, menos 55,3 pontos em agosto, depois de estar menos 53,8 em julho. Quanto mais negativo, claro, maior a desconfiança, menor o otimismo, maior o pessimismo em relação à economia alemã. Então, quando a gente está falando de um índice de confiança, quando ele atinge patamares muito reduzidos, o que acaba acontecendo na prática é que nós temos aí perspectivas de menos consumo, menos investimento para a economia alemã. O ano de 2011 não é por acaso. 2011 nós tínhamos uma gravíssima crise dentro da União Europeia, uma crise que inclusive levou alguns anos para ser equacionada, e tudo indica que a Europa voltará a viver anos bastante difíceis, Tanguy. De novo, né? Essa aqui foi uma pauta que a gente trouxe essa semana, foi ontem, foi domingo, não lembro agora, quando a gente falou que uma possível desaceleração mais séria da China, ela afeta todo mundo, né? No caso da Alemanha, ela afeta a Europa toda. De fato, se a economia alemã ela começa a ratear, a União Europeia ela começa a ter dificuldade. E, Daniel, sem a gente combinar, eu vou trazer a Alemanha de novo na minha pauta sobre a Polônia sem freio, Daniel. Você tem mais pautas aí? A gente pode falar da Não, Polônia? vamos nessa. Daniel, o Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro polonês, resolveu que hoje ia dizer verdade. Sabe aquela pessoa, Daniel, que fala assim: eu avisei, eu tinha falado, ninguém acreditou em mim. Lá atrás, quando eu disse, todo mundo achou que eu era doido. Agora tá aí. Então, Mateusz Morawiecki, Daniel, ele colocou todo o seu rancor para fora. E o primeiro-ministro da Polônia disse que França e Alemanha controlam a União Europeia como se fosse uma oligarquia e ignora vozes críticas, como a da Polônia, que sempre avisou sobre o expansionismo russo. Eu sempre avisei, eu já sabia, eu sabia que isso ia acontecer e vocês não estavam ouvindo. Dona Merkel, cadê Dona Merkel, Daniel? Dona Merkel sumiu, né? Tá na Dona Merkel rede. sumiu. O que a Polônia está dizendo é: sempre avisei para Merkel, sempre avisei para Macron, sempre falei que não dá para confiar na Rússia. E o que ele disse é: esse pessoalzinho aí, Daniel, da oligarquia, França e Alemanha, foram seduzidos pelo Putin. O Putin jogou seu charme, botou seu gás em jogo, colocou petróleo, molhou a boca de todos eles. Todos eles foram seduzidos e agora estão em choque. Mas a volta do imperialismo russo não nos impressiona. A Polônia, eu tenho certeza que ela faz uma agenda de qual é o tapa na cara que ela vai dar naquele dia, Daniel. Como é que ela vai mostrar que o tempo todo ela sabia e que só ela é capaz de salvar a humanidade contra os malvados russos. E hoje ela fez isso mais uma vez de maneira, né, completa, né, por parte do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, Daniel. Ah, Tanguy, vamos em frente. Vamos falar de oligarcas? De novo, acabei de falar de oligarca, cara, que França e Alemanha são oligarquias. Tem mais oligarquia? Tem mais oligarcas para a nossa Ah, é. coluna fixa aqui no Petit Jornal. Então vamos lá, solta a vinheta aí. Tanguy, hoje quero falar sobre uma pessoa valente que botou a boca no trombone. O opositor russo, o Alexei Navalny, criticou hoje a ausência de Navalny, Daniel. sanções. Navalny. Fala o nome do rapaz direito. Navalny. É um grande opositor do Putin. Né? Eu tenho que falar o Tá nome do rapaz bom, direito. Tanguy.
No dia de hoje, o opositor russo Alexei Navalny Olha aí. criticou a ausência de sanções ocidentais sistemáticas contra os oligarcas russos pelo apoio ao regime de Vladimir Putin, Tanguy. Em mensagem cheia de exemplos divulgada nas redes sociais, ele afirmou que só 46 dos 200 russos mais ricos, segundo a classificação feita pela Forbes, estão submetidos a sanções pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido. Então estão faltando, Tanguy, 154 russos, oligarcas russos, serem sancionados. 154 dos 200 maiores e mais ricos oligarcas russos. Ele deu exemplos, inclusive. Ele destacou que o Alexei Miller, que é o presidente da Gazprom, não está sancionado na Europa. Não sei por quê. Não sei por que os europeus estão com medo de sancionar o presidente da Gazprom. Tem medinho, rapaz? Por que será? Né? Roman Abramovich, segundo aqui o nosso amigo, não está sancionado nos Estados Unidos. E o mais importante, o Navalny está preso, Tanguy. Está preso e conseguiu divulgar isso nas redes sociais. É um rapaz valente, hein? Rapaz valente. Está preso, mas conseguiu fazer essa divulgação através de advogados. Advogados pegaram a mensagem dele, publicaram e levaram para o mundo. O fato é que o Navalny foi condenado agora em março a 9 anos de prisão por acusações de fraude que ele diz que são forjadas. Ele tinha sido detido, né, em janeiro de 2021 ao regressar à Rússia depois de ter se tratado na Alemanha para um grave envenenamento no qual ele diz que o Kremlin está envolvido, Tanguy. Ele é o cara do chá, cara. Ele é o cara que tomou o chá Sim, lá sim, e passou ele mal. mesmo. E depois disseram que não era o chá, que na verdade era a cueca dele. Porra, história mal contada demais. Não, foi a cueca que ele usou, que podia ter veneno ali dentro e tal. Aí ele foi para a Alemanha, voltou. Ele voltou porque quis, né? Ele disse que não podia abandonar o próprio país e foi condenado a 9 anos de prisão. Navalny está aí, tem um tempo já. Durante algum tempo, aliás, foi a grande pedra no sapato na oposição, né, russa ao Putin. Agora, Daniel, terça-feira que vem, dia 23 de agosto, 21 horas, nós temos um compromisso, Daniel. É verdade isso? É verdade, teremos mais uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. Lembrando que a gente assumiu esse compromisso, né? Periodicamente nós oferecemos aulas gratuitas. Então, na próxima terça-feira, 23 de agosto, às 21 horas, no YouTube do Petit Jornal, teremos uma nova aula gratuita. Qual é o tema, Tanguy? Eu queria dizer que quem escolheu esse tema, o tema não, mas o nome foi o professor Daniel Souza. Ah, meu Eu Deus. falei, eu falei Daniel Ousado ele. Souza, Daniel Souza, Daniel Souza. Isso vai dar problema, Daniel. O Daniel falou assim: não, Daniel, a gente tem que ser ousado, a gente tem que, porra, quebrar paradigmas, a gente tem que ser capaz de dizer aquilo que vai acontecer e o que não vai. Então, o nome da aula é A China Não Vai Invadir Taiwan. Esse é o nome da aula. Tá? A É China isso. não vai invadir Taiwan. Cravei mesmo. Aí, Comigo é a assim, eu sou gente deu. valente, rapaz. Mas a gente deu uma amarelada, né, Daniel? Botou ali um por Não, enquanto. amarelada não. Isso se chama Red. Cautela. Red. Ted. Ted. Então, o nome da aula é A China Não Vai Invadir Taiwan, por enquanto. Tá? Então, essa aula vai acontecer de novo, vai acontecer no dia 23 de agosto, às 21 horas, lá no YouTube do Petit Jornal. Não perca, apareça você, divulga lá. Pô, se você não assina ainda o canal do Petit Jornal no YouTube, eu acho um absurdo você ter chegado até aqui e não assinar ainda. Tá? E nessa aula, portanto, a gente vai falar sobre o histórico de Taiwan, por que a situação de Taiwan chegou nesse ponto. Vamos falar de crise na década de 90, vamos falar sobre Revolução Chinesa na década de 50, vamos falar sobre a visita da Nancy Pelosi. A gente vai falar sobre um monte de assunto aí que tem certeza que vai explicar muito do que aconteceu na visita de 2 semanas atrás. A gente falou bastante sobre isso, a gente fez um episódio só sobre isso, né, Daniel? Então, nessa aula, a gente vai dar uma contextualizada nisso. Assina lá, né? Se inscreve lá no canal do Petit Jornal, no YouTube, e bota na agenda. Divulga, gente. Divulga para amigo. Pô, vocês ajudam demais se vocês fizerem isso. Divulga para amigo, divulga para gente. Você não gosta. Ah, não gosto de você. Pô, tem uma aula aqui que vai ser horrível. Aí você divulga lá. Quem você gosta, você diz que a aula vai ser boa. Você dá um jeito de divulgar, tá? Porque isso pra gente ajuda demais. E eu tenho certeza que você também vai curtir. Mais uma vez, dia 23 de agosto, às 21 horas. Vem com a gente, que eu tenho certeza que vai te interessar. Isso faz parte do nosso projeto mais amplo, né, Daniel? Que é uma interseção entre o podcast e o nosso programa de cursos, né? Que é o Petit Cursos,
acessa lá petcursos.com.br, que eu tenho certeza que vários dos cursos lá vão te interessar. Se você quiser saber como é que funciona a dinâmica antes de assinar, assiste as aulas gratuitas. Tem um monte de aula gratuita, aliás, no canal do Petit Jornal no YouTube. Eu tenho certeza que você vai se interessar bastante. Tangui, eu queria deixar também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso projeto não ficaria de pé, não teria realmente como ofertar tanto conteúdo como nós temos oferecido ao longo de todo esse tempo. Então fica o nosso muito obrigado, nosso carinho, o nosso abraço a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica também o convite para você se tornar apoiador, se tornar apoiadora do Petit. No descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, tem aqui várias formas para você nos apoiar. Você pode apoiar através da plataforma da Aurelo, inclusive, que neste mês de agosto está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores. Pode apoiar através do Patreon, se você vive no exterior. Pode apoiar através de Pix ou PicPay. Tenho certeza que uma dessas formas será confortável para você apoiar o Petit Jornal. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até lá, gente. Tchau, tchau. Pronto, hoje a edição vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho de editar esse troço. Mas tudo bem, vai ficar bom. Cara, o cansaço bateu aqui Pô, também. cara, Eu tô acabado, cara. Tô acabado também. Já não tava vendo Lé com Cré, rapaz. Que loucura. Cara, tem dia que é brabo, viu? Te contar. Tem dia que é pesado. Prazeroso. Ainda bem que a gente faz o que gosta, cara. Porque, porra, tem dia que exige, viu? Porra, te contar. Não vai ser nada. É isso. Não vai ser nada. Vou ter que editar aqui, vou tirar essas partes que o cara fez para botar no podcast mais caprichadinho. É isso. A Ana Luísa Martins comprou selo. Muito obrigado, Ana Obrigado, Luísa Martins. Ana. Obrigado. Quem mais comprou selo aqui, ó? Cordovil Alessandra comprou selo. Muito obrigado. Obrigado. Violão Martin, porra, o violão comprou um selo, é a primeira vez que eu vejo, hein, Daniel? 3 selos, cara. Muito obrigado pro violão, super afinado hoje. Quem mais comprou selo? Sai Pra Lá. Porra, esse nome, toda vez que eu leio, eu achei ele que, sei lá, cara, que ele tá dando um fora na gente. Mas compra selo, tá, cara? Então, obrigado pra Sai Pra Lá. Valeu mesmo. Aliás, tem um recadinho pro pessoal do YouTube aí, pô, você tá assistindo a gente no YouTube. Dá o valeu aí, ajuda demais a gente também. Cara, eu acho que é isso. Flávio G. Lopes, pô, Flávio G. Lopes tá aqui toda semana também comprando selo com a gente. Obrigado, Flávio. A Ana Luísa Martins foi a última que comprou selo, mas ela já tinha comprado selo antes. Tá aí a Ana Luísa. Legal demais. Obrigado, toda Ana. Semana, toda live ela tá com a gente aqui também. Muito obrigado. Cara, é isso. Aqui, vamos lá que o trabalho começa agora. É isso. E vamos embora. Gente. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.